Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola. Sejam bem-vindos todos, vocês que vão estar comigo, que já chegaram. Eu quero estar acompanhando aqui pelo meu retorno. Mas que Deus nos abençoe nesta aula, que com certeza será edificante para vocês, viu, queridos? Estamos com um tema hoje muito importante, que vai falar sobre um livro, um livro pouco comentado, né? É o livro de Lamentações de Jeremias. Deixa eu ver como é que está a voz. Está bem? Graças a Deus, não é? E nós estamos aqui com a nossa aula, né? Seja muito bem-vindo. E nós já vamos orar para começar, que o nosso tema vai ter bastante assunto. E eu creio que vocês vão ser muitíssimo abençoados pelo Senhor. Vamos orar, pedindo que Ele nos ajude nessa caminhada, não é? Louvado é o nome do Senhor.
No domingo próximo passado, nós tivemos que fazer uma reprise da aula do outro domingo, porque estávamos em Assembleia Geral. Pastor Ué, Fábio, bem-vindos, Deus abençoe vocês. Foi assim um trabalho maravilhoso no Rio, no nosso sítio Canaã. Não é? Vamos falar depois um pouco da nossa Assembleia. Foi muito maravilhosa. Graças a Deus temos um novo presidente, um novo que sempre esteve conosco, que é o pastor Samuel Ferreira Neto, né? Homem com uma larga experiência e nosso companheiro de pelo menos desde 1964. Sérgio da Conceição, bem-vindo, Deus abençoe. Vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor para esse trabalho. Estou um pouco rouco, que fiquei aqui com um resfriado forte, mas graças a Deus hoje já estou melhor. Amém? Vamos orar pedindo as bênçãos do Pai sobre essa escola, sobre esse trabalho. Que as mãos de Deus, que está sempre conosco, esteja com você aí no seu lar, na sua igreja, na sua família. Isaías Mata, bem-vindo. Deus abençoe. Vamos orar pedindo que o Todo-Poderoso esteja conosco nesta aula. Amém, queridos? Pai Celeste, muito obrigado pela noite de paz que nos concedestes, pela alegria de estarmos fazendo essa escola nesta manhã. Peço a tua bênção, a tua direção, a capacitação e, sobretudo, a unção para tratarmos deste assunto tão importante e tão alertante também para os nossos dias, Pai. Abençoa os teus servos que já estão comigo, ser com eles, ser com aqueles que vão entrar depois, com todos que vão entrar e assistir através dos grupos também. Eu te peço abençoar, Pai. Dirige-nos pela tua misericórdia. Ajuda que tudo que vamos meditar nesta manhã fique como, ó Deus, um bom exemplo, uma boa alerta, e devemos de aprender até com os erros dos outros para não repeti-los, porque eles sofreram e sofrem até hoje as consequências dos seus erros, como está na tua palavra, que não erremos, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Pai, muito obrigado por todos que já estão comigo. E eu entrego nas tuas mãos o nosso caderno de oração, com todos os pedidos que ali estão, Pai. Abençoa grandemente, socorre, cura, ser presente nos cultos presenciais hoje nas nossas igrejas. Ó Deus poderoso, abençoa grandemente. Eu oro assim, entregando nas tuas mãos, Pai. E em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. E eu já convido vocês para nós abrirmos a nossa escola com este cântico, este louvor, que é exatamente o louvor que abre a nossa escola. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor com 545 do Cantor Cristão. Amém? Júlio Domingo, Neuza Fernandes, bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe a todos. Vamos lá. 545 do Cantor Cristão. Como jovens alunos na escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. A Jesus, os alunos da escola, pois queremos louvar o Senhor. Queremos ouvir com respeito, pelo sim. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Oh, Jesus,
ser presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados e amadas. Nós estamos iniciando essa escola e hoje o nosso assunto, eu creio que vai chamar bem a sua atenção, porque o nosso assunto hoje, ele trata exatamente de um livro pouco comentado, não é? Muito pouco comentado, pregações ou estudos, não são muitos, são poucos, né? Porque nós vamos falar sobre o Pentateuco da dor. Essa palavra Pentateuco, naturalmente você vai sempre lembrar dos 5 primeiros livros de Moisés, né? Mas a palavra Pentateuco é uma expressão grega que significa 5 rolos ou livros, e compreendido assim na Bíblia Sagrada. E como vamos falar sobre Lamentações de Jeremias, e Jeremias também tem 5 capítulos. Então nós estamos usando esse termo, não é, de Pentateuco. Quero cumprimentar a Maria Madalena, Adriana Ricarte da Silva, sejam bem-vindas, Deus abençoe. E vamos falar sobre o que e o porquê, e que instrução, queridos, esse livro deixa para nós, não é? Que estamos vivendo neste século avançadíssimo, né? Não é como nos tempos deles. Mas é muito interessante nós atentarmos para esse detalhe. Vamos lá, eu começo. Introdução ao livro de Lamentações. Vamos ver aqui. Jeremias expressou sua dor perante a destruição da cidade santa e do maravilhoso templo do Senhor. Quando se fala em templo do Senhor, referimos-nos ao templo que Salomão construiu, não é? Que era uma maravilha que atraía a atenção de todos vir conhecer essa construção. O que Salomão tinha de ouro nesse templo, não é? É quase a metade ou a metade de ouro que tem a maior nação do mundo, que é os Estados Unidos. Então, era um templo riquíssimo, parede de ouro puro, trono, enfim, muita coisa. Eu não quero detalhar essa parte do templo. Eu quero mostrar que aquele templo foi construído, Davi queria construí-lo, e o Senhor disse a Davi: você tem as mãos com muito sangue, mas o teu filho vai construir. Então coube a Salomão, então, fazer a construção daquele templo, que era uma obra-prima daquela época, né? Viajar. Para termos uma pequena ideia, Salomão governou 40 anos, e em 40 anos ele não teve adversário para enfrentá-los com lutas, porque a sabedoria que Deus deu àquele homem chamava a atenção de todos, e o que vinha muito para ele era toneladas de ouro. As pessoas vinham trazendo ouro, pedras preciosas, enfim, presentes, não é? Então este homem teve um ministério glorioso. Ele começou muito bem, pena que no final ele teve uma decadência, né? Eu sou comento muito sobre o lado. O crente deve de começar bem, continuar bem e terminar bem, não é? Porque às vezes nós vemos pessoas muito bem na igreja, glorificando, de repente tem aquela queda, sai e vai embora, né? Quero cumprimentar também aí o nosso, deixa eu ver o nome, que é a visão tafrausca, Nalilson Mendes. Nalilson Mendes, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Começar bem, continuar bem, terminar bem. Eu gosto muito daquela palavra de Paulo lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 7, se a minha memória não me trai. Como isso aqui é uma aula, eu não posso dar o endereço errado. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Eu disse 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7.
quase certeza que é isso mesmo, mas deixa eu confirmar aqui. 2 Timóteo 4,7 diz assim, olha o que ele diz. Ó, combati o bom combate. Aqui na tradução de João Ferreira de Almeida corrigida diz acabei. Eu gosto mais daquela, completei a carreira e guardei a fé. Isso é uma coisa muito importante. Começar bem, continuar bem e terminar bem. Porque se você estiver nas mãos do Senhor, servindo e buscando ao Senhor, você nunca vai perder a fé ou perder os propósitos de Deus na sua vida. Salomão não teve, não é, essa vitória. O fim, ele quando escreve o livro de Eclesiastes, é um livro que ele escreveu na velhice, né? Ele começa, né, que ele teve um desvio, mas ele retornou para o Senhor, não é? Graças a Deus por isso. Mas o assunto de hoje não é isso, né? Nosso assunto é a lamentação de Jeremias. Mas a lamentação de Jeremias tem muito a ver com a queda da nação de Israel. Porque toda queda na vida do crente é quando ele se desvia dos propósitos de Deus. Porque ele deixou nas nossas mãos este livro, que é a Bíblia Sagrada. 66 livros, não é? No Antigo e no Novo Testamento, né? Então nós temos aqui 66 livros, onde vamos captar instruções, vamos captar informações e vamos captar alimento para as nossas vidas. Porque quando nós vemos, eu sempre quando leio a Bíblia, eu gosto de meditar como se eu estivesse presente nos acontecimentos que envolveram aqueles homens que deixaram as suas experiências para nós. E isso é muito bom que você pense assim. Que alguém pega a Bíblia, abre e diz, isso aqui não é para mim, não é para o meu tempo, nós estamos vivendo outro tempo. Não, queridos. Você pode viver o tempo que viver, mas a Bíblia Sagrada continua sendo um livro presente, válido, não é? Em todo o tempo. Toda a Escritura, ela foi preparada para nos instruir, nos corrigir, nos ajudar. E essa história que o Antigo Testamento nada tem para nos ensinar, obviamente tem pontos ali que não cabem para nós. Não vamos pegar bezerra e sacrificar essas coisas, terminaram. Mas nós temos que entender que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É nela que você vai tirar a base, a força para a sua caminhada, não é isso? Porque se você prestar atenção, essa Bíblia é tão atual hoje como sempre. Eu vou começar a falar aqui hoje, vou começar a falar sobre lamentações de Jeremias, e nós vamos aprender nessas lamentações, nesse choro, nesse pesar, nessa dor que veio ao coração deste homem, porque ele viu o quanto 40 anos de profecias, de instruções, quase que ficou jogado no lixo, porque o povo não deu valor. E nós temos que tomar cuidado com os nossos dias, porque este livro, eu sempre digo, você quer ter uma vida abençoada? Olha a palavra, pratica a palavra, ela tem instrução para o casamento, instrução para o namoro, instrução para o lar, instrução para os governantes, não é? Porque quando um governante pauta, diz que quando o ímpio governa, o povo sofre, mas quando o justo governa, o povo se alegra. Porque o justo ele está com a vida pautada dentro da palavra de Deus. Está aí o nosso querido pastor José Menino, bem-vindo, querido, um abraço. Então a Bíblia estará sempre ativa e válida nas nossas mãos. Amém? Porque se eu ler a Bíblia como um livro dos dias passados, às vezes eu vejo as pessoas dizendo, porque nos tempos dos profetas, nos tempos dos apóstolos, Deus fazia milagre, mas hoje nada disso. O Deus que fazia milagre no tempo dos apóstolos, no tempo dos profetas, é o Deus que faz milagre hoje comigo e com você. Não é? Porque a palavra de Deus ela não envelhece. Não é? O próprio Jesus diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, queridos, este livro é tão, vamos dizer assim, presente hoje aqui, válido hoje aqui, como será sempre. Né? Os céus e a terra passarão, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, deixa eu entrar no meu estudo, porque vem assim a inspiração e a gente começa a falar, não é? Louvado Deus Senhor. Vamos lá. Jeremias expressou sua dor perante a destruição da cidade santa e do maravilhoso templo do Senhor. Ele olhou para aquilo como se 40 anos
de fiel ministério houvesse sido jogado no lixo, pois o povo não deu atenção à sua mensagem. Quantas vezes o pastor sobe no púlpito, lê a Bíblia e o Espírito Santo nos usa e usa eles para alertar a igreja, para despertar a igreja. Que a seta, os laços de Satanás dizem, isso não é para mim. Teve uma vez que uma irmã pegou um determinado ponto e disse, isso não é para mim, pastor, isso foi escrito para uma outra época. E esse modernismo tem tirado do povo o temor de Deus, porque é aquilo que se chama iniquidade. Quando você peca e diz, isso aqui não é para mim, eu posso fazer esse meu erro, Deus está sabendo que eu sou fraco, Deus sabe que você é fraco. Deus sabe que eu sou fraco. Deus sabe que nós somos fracos, por isso nos deu do seu Espírito. E uma vida de oração, uma vida de meditação, faz o homem ser um homem abençoado e um homem forte, não é? E ele aqui diz, né? 40 anos de fiel ministério houvesse sido jogado no lixo, pois o povo não deu atenção à sua mensagem. Usando vários simbolismos e metáforas, o profeta descreve a terrível situação do povo e ora ao Senhor por ajuda e libertação. Ah, irmãos, o papel de profeta, o pastor, o profeta, porque o pastor é um profeta também, porque ele profetiza ali. Você abre a Bíblia, né? A não ser que seja um legalista, não é? Mas se ele é um homem inspirado por Deus, dirigido por Deus, e quantas a gente assiste usado nas mãos de Deus poderosamente. Às vezes a gente se pauta mais por um legalista, né, do que por um espiritual e que prega a palavra de Deus exatamente como ela é. E outra coisa, a palavra de Deus, né, é como está no Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vai a promessa de Deus. Mas vamos lá, queridos. Os judeus haviam violado os termos da aliança, sabendo muito bem das condições previstas em Deuteronômio capítulo 28. Quando Deus tirou o povo do Egito, queridos, ali estava a sua nação, não é? Porque saiu de lá, Jacó produziu 12 filhos, desses 12 filhos, as 12 tribos, e aí foi constituída a nação de Israel, e as promessas estavam sobre eles. Vamos ouvir as promessas quando aquele povo saiu do Egito? Vamos lá, vamos ler Deuteronômio 28, 1 a 19, é a nossa leitura devocional dessa aula. Vamos lá. E será que se ouvires a voz, olha só que promessa gloriosa, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Veja, queridos, o povo de Israel foi escolhido para apresentar a Deus às nações e ao mundo, não é? Deixa eu cumprimentar a irmã Maria Aparecida, bem-vinda, querida, Deus abençoe, não é, irmãos? Eles tinham esta missão, mostrar que havia um Deus, o povo era um povo cheio de deuses, mas só existe um Deus, o que criou, o que sustenta, o que socorre, e o povo, distante de tudo isso, eles tinham essa missão, não é? Então, tá lá, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Agora eu pergunto, isso foi só para eles ou é para nós também? Com certeza é para nós também. Vamos ao verso 3, bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Olha só quantas promessas, irmãos, é louco o homem que abandona o Senhor. Olha quantas promessas eles tinham.
Bendito, bendito e bendito. Vamos ao 7. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Veja a promessa gloriosa de Deus para aquele povo. O Senhor te mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Eu tenho usado essa tônica aqui. As bênçãos do Senhor são condicionais à obediência. E a obediência em que? Olha aqui, ó. Aqui está a palavra de Deus nas nossas mãos para ler, meditar. É nela e dela que vem a força que nós temos. O 11. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir, e não te desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, ó Deus, andando após outros deuses para os ouvires. Se porém, agora, veja bem, as promessas vai até o verso 14, promessa de bênção, de vitória. Assim é a nossa vida também, queridos. Você vem para Jesus, eu vim para Jesus em 1962, né? A minha vida era uma vida destroçada. Eu tinha 16 anos, mas era um moleque de rua, no meio da vagabundagem, no meio de bandidos. Eu fui criado, assim, hoje nós chamaremos de uma comunidade fechada, não é? Vivia jogando sinuca, boneco, vivia bebendo, passava o dia bebendo cachaça com Coca-Cola. Era aquele moleque mundano, era a minha vida, mulheres, dor, doenças, era cheio de doenças no meu corpo, mas eu tive um encontro com Jesus, não é? Me lembro como se fosse hoje. Os antigos da obra hão de lembrar-se desse nome, Cristino Alves Martins, né, um pastor batista que aceitou a obra e era o meu pastor lá em Mesquita, no Rio de Janeiro. E a minha mãe, que estava desviada, disse para mim assim: Gênesis, você está cheio de furúnculo, cheio de doença aí, você não é crente agora? Pede o pastor para te ungir, que ela conhecia Jesus, graças a Deus, morreu abraçada na fé em Jesus Cristo, mas andou muito tempo desviada. Nesse tempo ainda ela estava. Ela me falou e eu ouvi, e eu cheguei na igreja e disse assim: pastor Cristino, o Senhor vai me ungir, porque eu estou aqui com as marcas do pecado na minha vida e agora eu sou uma nova criatura. Eu não quero carregar essas marcas comigo, não. Diante de Deus eu vos falo. Num domingo ele me ungiu, no outro domingo a minha pele desapareceu. Tudo. Esse é o Deus que nós servimos. Se olhar os meus netos, bisnetos, filhos, enfim, são todos limpos, porque essas doenças são transmissíveis. Mas quando Deus entra numa vida, Ele liberta. Então, irmãos, nós temos essas promessas, não é? Hoje também essa promessa é contigo e é comigo. Louvado é o nome do Senhor. E Dioneide Topuer está aí, Jane de Queiroz está aí, Xande Vicente está aí. Um abraço, queridos. Bem-vindos à nossa escola. Então, querido, é você aceitar Jesus, ser um crente de verdade. Às vezes no meu ministério tem alguns colegas pastores que trabalhamos juntos, né? E eu ouço de vez em quando algum deles: eu fiz um propósito de servir o Senhor assim, de maneira séria, né? De verdade, não quero ser um crente
de aparência. E eu olho o ministério dele, cresce e floresce. Porque aquele Deus que falou com aquele povo quando saiu do Egito é o mesmo Deus que fala conosco. Se ouvirmos, se guardarmos, se praticarmos, se levarmos Jesus a sério, Ele nos leva a sério também, queridos. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir tudo e eu vou fazer. Ora, queridos, então até o verso 14, né, eu vou repetir o 14. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outro Deus para os servires. Aqui é Deuteronômio 28, de 1 a 14, mas o 15 vem alerta. Se, porém, que não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, olha só, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. Querido, a desobediência, mas essa Bíblia aqui foi escrita há muitos anos. Em um idioma, em uma época, em uma cultura onde ela precisa de ser reinterpretada e adaptada. Queridos, a palavra de Deus não precisa de ser reinterpretada nem adaptada, porque ela não foi escrita, não foi inspirada por um homem comum como nós. Quem a inspirou é aquele que começa do fim para o início. Veja que a nossa Bíblia é tão atual hoje como sempre foi. Ora, queridos, que coisa, não é? Então, isso aqui não é para mim, isso aqui vamos selecionar. E começam a distorcer a palavra de Deus. E se você distorce a palavra de Deus, você entra pelo campo da iniquidade. E os iníquos não herdarão o reino de Deus. Oh, glória a Deus! Vamos ler, vamos meditar. O Espírito Santo que nos foi dado abre o nosso entendimento. Eu começo a ler a Bíblia e o Espírito Santo abre o meu entendimento e eu entendo as Escrituras. Porque não adianta você ser um bom hermeneuta, não adianta você ser um conhecedor dos idiomas. Se o Espírito Santo não trabalhar, você vai ficar no campo do legalismo, porque a inspiração. Outro dia eu vi um pastor, um homem de Deus falar: hoje nós temos muita informação e pouca revelação. Informação não falta, já tem até sermões preparados. Eu quero pregar sobre, já vi o sermão por... Amém, glória a Deus, vamos aproveitar. Mas vamos deixar fluir do alto. Eu estou com tudo preparado, mas o que está fluindo aqui do alto para eu passar para vocês, não tem muito do que eu estou falando, não está escrito. Mas eu estou dentro do assunto que eu trabalho com vocês. Amém? Vamos amar a Bíblia. Vamos examinar. Obviamente tem coisas, como já dissemos, que não tem nada a ver com... Eu não vou pegar um animal e sacrificar. Não é isso? Há muita coisa que ficou na experiência que foi para representar, por exemplo, o Cordeiro representava o Senhor Jesus e agora ele já veio, não precisa mais de representação. Ele precisa de fé. Você abrir a Bíblia e crer no que está lendo e pregar com essa certeza, amém? Deixa eu cumprimentar aqui Jane de Queiroz. Deus abençoe, bem-vindo, querido. Opa, Jane de Pastor, estou em Boston, nos Estados Unidos. Um abraço a você e os americanos que nos estiverem acompanhando, queridos. É isso mesmo. Então, irmãos, porque olha, eu estou lhes dizendo isso porque eu tenho amado esse livro. Eu estudo esse livro há 63 anos. De pastor, estou com 54 anos, não é? Agora mesmo a nossa obra fez uma homenagem aos pastores que tinham mais de 50 anos servindo nessa obra, e eu fui um dos homenageados. Quero dar um abraço no meu mestre, não é? E mentor, pastor Antônio José Calheiros, que agora vai ficar mais como conselheiro, porque quem substituiu ele na presidência da OPORB foi o outro querido companheiro, pastor Adalto Luiz Borel.
Mas vou lhe dizer, não é? Este homem fez uma despedida honrosa, muito alegre, né? Mostrou a capacidade que tem e o amor que tem por essa obra. Um abraço, querido. Tem que te homenagear também, não é verdade? Então está aí, queridos. Este livro foi escrito, não é? A primeira Bíblia a ser escrita, a Bíblia de Gutenberg, na Alemanha, né? É muito curioso que nós estamos lendo a história da Alemanha, como os judeus foram perseguidos, né? Aquele homem terrível, Adolf Hitler, matou 6 milhões de judeus. Eu fico pensando como é que um homem desse entra no inferno, né? Que fez um grande trabalho para Satanás, mas eu estou fazendo um trabalho para o meu Deus, meu companheiro, meu amigo, meu ajudador, está sempre conosco. E quando nós pregamos este livro, eu gosto muito de usar a Bíblia, né? Obviamente que as experiências que eu tenho vivido com o Senhor, que não são pequenas, ao longo de todos esses anos de cristãos, porque tudo que os apóstolos fizeram, não vou dizer tudo, mas muito do que os apóstolos fizeram, Deus permitiu que eu visse também, e você também, sei que muitos têm visto, porque como está em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Aleluia, né? Mas deixa eu continuar aqui a nossa aula, porque o tempo está passando, deixa eu ver, já está em 37, vamos lá. Deuteronômio 28, versículo 19, detalha as bênçãos e maldições que viriam sobre o povo de Israel, dependendo de sua obediência ou desobediência aos mandamentos de Deus. Como hoje, irmãos, é o seu caso, é o meu, é o nosso, né? Se obedecerem, serão abençoados em tudo, incluindo seus filhos, colheitas e rebanho. Se desobedecerem, serão amaldiçoados e sofrerão diversas consequências. Agora os irmãos veem, não é? Entre a conclusão de Deuteronômio e as lamentações de Jeremias, estima-se que tenham se passado 800 anos. Olha só, foi lá que Deus falou. E agora eles começam a pagar o preço, né? Deuteronômio foi escrito por volta de 1400 anos antes de Cristo, enquanto Lamentações foram escritas por volta de 587 antes de Cristo, durante o exílio babilônico. Mas agora eu quero trazer ainda o texto básico, que eu não vou poder ir muito longe, que eu tenho só 1 hora, mas de qualquer maneira, como lhes disse, estou começando. Há muito material que nós preparamos para vocês sobre Lamentações de Jeremias. O que aconteceu com este povo? Então vamos ouvir o próprio Jeremias, só para nós avaliarmos um pouquinho o profeta Jeremias, queridos. Está aqui no livro de Jeremias, né? A palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Olha o que diz o texto aqui. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Que coisa linda, né? Escolhido vem da mãe para uma missão. Eu quero dizer a vocês, sem nenhum orgulho ou vaidade, que quando eu vim para a obra da restauração em 1962, porque eu fui criado na Assembleia de Deus, fui ovelha de Paulo Leivas Macalão, pastor Severino Amador, o pastor da congregação, mas o meu presidente era Paulo Leivas Macalão. Isso eu estou te falando lá nos anos de conta, de 1956, 57, assim, o senhor está velho, então eu vou fazer 80 anos daqui a pouco. Semana que vem eu faço 79, se o ano que vem, eu nem se eu chegar, eu vou chegar. Aleluia, né? Glória a Deus. Deixa eu continuar. Veio a minha palavra, antes que te formar, né? Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança, mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. E não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me: o Senhor. Então disse-me o Senhor: eis que põe a minha palavra na tua boca.
Então, e olha, vou só mais vezes. Olha, ponho-te nestes dias sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruires, para arruinares e também para edificares e plantares. Então, queridos, a gente vê como Deus escolhe o homem, né? Aí está a escolha desse homem. Louvado Deus, Senhor. Está também Lucineide Ribeiro, bem-vinda. Elzírio e Osias, bem-vindos. Deus abençoe vocês que estão comigo. Então, queridos, esse homem foi escolhido por Deus, não é? E foram 40 anos, eu vou ler aqui para vocês. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano em que Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, era o primeiro ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias, todo o povo de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: olha o profeta alertando o povo do mal que estava para vir. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, eu estou lendo agora Jeremias 25, vou do 1 ao 38, hein? Então está aqui, deixa eu continuar. Hoje, período de 23 anos, tem vindo a minha palavra do Senhor, vou lá tenho anunciado, falando-vos insistentemente para vós, mas vós não tendes escutado, não tendes escutado. É o verso 4. Também o Senhor vos tem enviado com insistência todos os seus servos, os profetas, mas vós não escutastes, nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir. Quando vos diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vós e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Veja os propósitos de Deus. 6. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, e não vos farei mal algum. Todavia não me escutastes, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra das vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Olha só, chamando um pagão de meu servo. Sabe por quê, queridos? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Quando você vê um ímpio governar, é Deus dando uma lição. Ah, mas como é que pode esse presidente? Ore por ele, porque ele também está numa missão de Deus. Dentro deste globo terrestre onde nós habitamos, que cabe na concha da mão de Deus, olha na minha concha, cabe na concha da mão de Deus, e que Ele conhece cada centímetro e cada pessoa, com todos quase ou mais de 8 bilhões de habitantes, são 510 milhões de quilômetros quadrados, com a massa de água também, nós vemos, está tudo diante dos olhos dele, nada acontece, não estranhe, não. O camarada disse que vai te destruir, só se Deus permitir. Fique em paz, sai de casa, vai trabalhar em paz, volta em paz, nada te sucede sem a permissão de Deus. A promessa de Deus para você e para mim é essa: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme o livra, saiba disso. Então Nabucodonosor vai entrar lá e vai fazer essa destruição, porque o Senhor estava penalizando o seu povo. Eu vou continuar. Também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuo opróbrio. Estou no 10. E farei cessar dentre eles a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo, a voz da noiva, o som da voz e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto. E estas nações se virão ao rei de Babilônia 70 anos. A coisa é séria, irmãos. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei de Babilônia. Ele não vai ficar sem ser cobrado também, não. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei dela uma desolação perpétua. O fato de Deus usar o ímpio, ele não vai ficar sem punição, não, querido. Coisa muito séria, viu?
E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que tenho proferido contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações, porque deles sim, deles mesmo, muitas nações e grandes reis farão escravos. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Pois assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho de furor e faze que dele bebam todas as nações as quais eu te enviar. E beberão, e cambalearão, e enlouquecerão por causa da espada que eu enviarei contra eles. Agora Jeremias continua no 17. E tomei o cálice da mão do Senhor e fiz que bebessem todas as nações as quais o Senhor me enviou. A Jerusalém e a cidade de Judá, e aos seus reis, e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. E a Faraó, rei do Egito, e os seus servos, e os seus príncipes, e todo o povo, e a todo o povo misto, e a todos os reis da terra, de Uz, e todos os reis da terra dos filisteus, Asquelon, e Gaza, e Ecrom, e ao que resta de Asdod, e a Edom e Moabe, e aos filhos de Amon, e todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis da terra da além do mar, e Dedã, Tema, e Bus, e todos os que cortam os cantos da cabeleira, e todos os reis da Arábia, e todos os reis do povo misto que habita no deserto, e todos os reis de Zinri, e todos os reis de Elão, e todos os reis da Média, e todos os reis do norte, e de perto e de longe, tanto um como o outro, e todos os reinos da terra que estão sobre a face da terra, e o rei de Sesaque beberá depois deles. Pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebei, e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar por causa da espada que eu vos enviarei. Se recusarem tomar do copo da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, certamente bebereis. Pois eis que sobre a cidade que se chama pelo meu nome, eu começo a trazer a calamidade. E a vez vós de ficar totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamei a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras, e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a sua santa morada, bramirá fortemente contra a sua habitação, dará brados como os que pisam as uvas contra todos os moradores da terra, e chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne. Quanto aos ímpios, ele os entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tempestade se levantará dos confins da terra, e os mortos do Senhor naquele dia se encontrarão desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco sobre a superfície da terra. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, vós que sois os principais do rebanho, pois já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos despedaçarei, e vós então caireis como carneiros escolhidos, e haverá refúgio para os e não haverá refúgio para os pastores, nem lugar para onde escapem os príncipes do rebanho. Eis que a voz de grito dos pastores e o uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor está devastando o pasto deles, e as suas malhadas pacíficas são reduzidas ao silêncio, por causa do furor da ira do Senhor. Deixou como o leão o seu covil,
porque a sua terra se tornou em desolação por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Aí está, irmãos, a advertência do Senhor ao povo dele, não é isso? Deixa eu cumprimentar aqui, Érica, a Danilo, bem-vinda. Cosmo Ramos de Oliveira, paz do Senhor, querido, bem-vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Todas essas instruções foram dadas àquele povo, como nós temos sido alertados pelos nossos pastores no púlpito, pelos pregadores, chamando a nossa atenção para o mundo que vivemos, para as ofertas que nos são dadas e para a chamada de Deus para a nossa vida. Eu quero encerrar com o texto áureo desta lição, que está em Jeremias 6,16. Eu leio: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas olha a resposta da nação. Mas eles dizem, não andaremos nele. Coisa, né? Recebe a instrução, recebe a palavra, mas fecha o coração e não se dispõe a ouvir. Quantas mensagens eu tenho ouvido naquele púlpito de São Miguel e das nossas congregações e dos nossos pastores pela mídia, instruções preciosas. Porque, irmão, hoje a mídia é um serve-serve, tem de tudo. Você tem que ter um espírito, né, para balizar um discernimento de Deus. Busca o discernimento de Deus. Vamos ser bereanos, mas não vamos desprezar as palavras que nos vêm, não. Diz que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, que examinavam todos os dias se os pastores estavam ensinando, os apóstolos, tinha base nas Escrituras. Você está pregando? Deixa eu buscar aqui, ó. Porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho está aqui, né, neste livro sagrado. Nossa mãe, eu vou ter que encerrar. Mas olha só, queridos, quero encerrar deixando essa introdução com vocês. E para encerrar essa primeira aula, eu quero deixar para vocês Gálatas 6, 7 e 8, que nos diz assim, 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É o 8 agora. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas que o que semeia no Espírito, está com letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus que habita em você, do Espírito ceifará a vida eterna. Vou concluindo, só deixar essa palavra. Por que estudar esse livro de Lamentações de Jeremias? O livro de Lamentações de Jeremias revela a situação patética. Deixa eu esclarecer. A palavra patética, primeiro quer dizer comove, que provoca piedade ou tristeza, ou o que manifesta e revela uma forte emoção de Judá após a conquista de Jerusalém pelos babilônicos, que ocorreu como resultado dos pecados do povo e da negligência às advertências proféticas. Você tem estado atento às alertas, às mensagens que Deus tem dado? Guarda no teu coração. Eu continuo no próximo domingo, porque eu não vou fazer nada correndo, nós temos tempo, tá certo? Não vamos, eu estou só escrevendo continuar, para eu saber que eu parei aqui, tá? Muito bem. Mas agora, em nome de Jesus, eu quero chamar o nosso louvor, amém? Quero chamar o louvor do encerramento, é o 137 do Cantor Cristão. Abre o seu Cantor Cristão no 137 e vamos adorar o Senhor com este louvor. Enquanto o Salvador teu livro eu leio, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a
ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi, o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Amém. Deus abençoe você que esteve comigo até este momento. Não é? Creio que Deus falou com o teu coração, porque vem muito do céu aqui ao meu coração, para você, você que está assistindo dos Estados Unidos, você que está me assistindo de todos os cantos e recantos desse país, de outros países também, porque quando a gente entra na internet não tem fronteira, né? E louvado seja o nome do Senhor, e que o Senhor tenha te abençoado grandemente através desse estudo que continua no próximo domingo. Amém, queridos? Agora eu quero conhecer os aniversariantes da semana. Você fez aniversário esta semana? Parabéns para você. Receba os parabéns da nossa escola e vamos juntos recitar o versículo do aniversariante. Vamos lá? É o Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Deus te abençoe, uma semana abençoada. Não esqueça de congregar, não é? Não você como muitos, né, que abandonam o congregar. Ah, eu já ouvi o pastor pregando na escola, estou alimentado por Deus. Amém. Mas continue se alimentando, porque a palavra de Deus sempre se renova a cada manhã, a cada tarde e a cada noite também. Amém, queridos? Logo mais ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, você está convidado a assisti-lo. Sempre tem aqui um pastor com uma boa mensagem para o teu coração. Às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com uma de nossas irmãs. E o nosso culto da sede será também transmitido através da internet. Você está convidado logo mais. Então até logo mais. E agora eu encerro desejando a você uma semana muito abençoada e que o Senhor te proteja e te livre do mal. Amém? Não só você, como toda a sua família, nossas famílias, nossas igrejas, independente da placa, porque a igreja de Jesus está na terra fazendo a obra do Senhor para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe, você que esteve comigo, você que nos acompanhou, né? Está aí o Cosmo Ramos, né, assistindo, é o nosso superintendente, já me convocou para dar a aula logo mais, e nós faremos isso, e hoje vamos estudar na nossa classe sobre o filho pródigo, né? Eu vou falar sobre o filho pródigo mais novo, o filho pródigo mais velho, né? E sobre o pai, que foi aquele que tinha sempre uma palavra para os pródigos da vida dele. Amém? Na aula a gente vai estar estudando. Encerramos agora em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Oremos. Obrigado, Pai, por essa escola, por esses momentos que passei com os teus filhos e que o teu ensinamento, que veio do teu Espírito, da tua palavra, possa ficar nas mentes, nos corações e nas vidas de todos eles. E que os alertas que Jeremias deu àquele povo e que eles não ouviram, por isso pagaram o preço, sirva para nós como um alerta para aprendermos a ouvir a tua palavra, guardar a tua palavra, viver a tua palavra, para usufruir das bênçãos e promessas que são condicionais à obediência. Obrigado, quero orar pelos aniversariantes, multiplica essa data, muitos e muitos anos, Pai. Orar pelos pedidos de oração que tenham, que serão colocados, ó Deus, nessa live, que as tuas mãos estendidas abençoe a todos que estiveram comigo, a todos que estarão, abençoando, salvando, curando, renovando, usando para a tua glória, Pai. Assim eu me despeço de todo, pedindo uma bênção para a nossa nação brasileira, para as nossas igrejas que têm a missão de ser o sal e a luz da terra, e que os pastores, ao subirem no púlpito logo mais, tenham uma mensagem de revelação para o povo, ainda que use os seus conhecimentos que são interessantes, mas o povo precisa de ouvir Deus e vem através daquilo que Ele inspira no momento da pregação. Abençoa teus filhos, abençoa o teu povo e prepara para logo mais estar nas nossas igrejas. São Miguel Paulista sede, culto começa às 16 horas e se não houver uma intervenção super especial, às 20 horas nós estamos encerrando com as bênçãos de Deus sobre nós. Oramos agradecido, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus.
Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém e amém.